Olá a todos, como é que vocês estão? Sou eu novamente, Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel. Hoje, dia 3 de março de 2024, por volta aí de 9 horas e 5 minutos da manhã em Santos, litoral paulista. Dia de sol, praticamente sem nuvens, 27 graus em Santos. Hoje eu vou falar sobre o discurso de Alexander Dugin, recentemente, aí no dia 26 de fevereiro, em Moscou. Como é um dos principais pensadores, intelectuais e filósofos com grande atividade literária, com grande atividade intelectual, inclusive como ativista do mundo eurasiano, do mundo multipolar, da quarta teoria política, enfim, é um dos grandes autores dos nossos tempos, sobretudo do século XXI. Então, acho que vale a pena nos debruçarmos um pouco sobre sua fala, sobre seu discurso. Veja, o termo multipolar não é do Dugin, esse termo é muito mais antigo, eu já abordei, inclusive, em outros vídeos, onde eu analiso a origem do termo multipolar, unipolar. O mundo multipolar é, sobretudo, uma filosofia, ele diz, né? No seu âmago, na sua essência, existe uma crítica ao universalismo ocidental. Então, essa foi a tônica de sua fala, de seu discurso, de sua reflexão, e é uma reflexão importante apontar aí a importância do Dugin dentro dessa temática que envolve geopolítica, política, cultura, a ideia de civilização que não seja exclusiva, né? Não faz de você um duguinista, né? Como desejariam aí muitas pessoas que, se você lê Heidegger, você é heideggerista. Se você lê Einstein, você é um einsteiniano. Se você lê o Dugin, você é duguinista. Se você lê o Olavo, você é um olavista. E essa bobagem absoluta. Se você lê o Kant, você é kantiano. Né? Se você lê o Sartre, você é um sartriano. Quer dizer, esse é o tipo de mentalidade pequena e que não vem ao caso. Né? As pessoas precisam ler, precisam estudar, precisam saber, precisam conhecer, não para se tornar um adepto, não para se tornar parte de uma seita, mas para se tornar parte de uma comunidade intelectual, né? que debate, que analisa, né? E que busca respostas, sobretudo para aqueles que são mais capazes de descrever a realidade, como é o caso do Dugin, que ele é bastante capaz de descrever o mundo tal como ele se encontra e apontar suas tendências. Então veja só, ele diz, né, o Ocidente identificou-se de forma racista e imperialista com a humanidade. E aí já vai uma crítica mais pesada, né? Houve um tempo em que a Grã-Bretanha, o Reino Unido, que é a Inglaterra hoje, né, o Império Britânico, reivindicou todos os mares e oceanos como seus. É quando se popularizou a ideia de que o mundo tinha 7 mares e em todos eles estava a armada britânica patrulhando os 7 mares, né? A civilização ocidental declarou toda a humanidade como sua propriedade particular, inclusive a sua consciência, a consciência das pessoas, né? Isso levou à formação de um mundo unipolar. Nesse mundo que foi concebido aí pela liderança do Ocidente coletivo, que é um outro conceito que eu acho extremamente importante, talvez eu faça um vídeo só sobre o Ocidente coletivo, mas eu já abordei esse assunto várias vezes em vários vídeos, né? Segundo esse ponto de vista, existem apenas valores ocidentais no mundo, né? Apenas um sistema político, a democracia liberal, apenas um modelo econômico, o capitalismo neoliberal, e apenas uma cultura no mundo, o pós-modernismo, o pós-moderno, né? E apenas uma concepção de gênero e família, o gênero LGBT, né? O LGBT, né? E apenas uma versão de desenvolvimento, a perfeição tecnológica, a tecnocracia, até se atingir o pós-humanismo, o pós-humano, o transhumano, e a completa substituição da humanidade pela inteligência artificial
e pelos ciborgues. De certa forma, é uma revolução aí que ocidental e ocidentalizante que já está em curso. E onde é que fica o ser humano aí, né? De acordo com os seus proponentes, o mundo unipolar é o triunfo da história mundial, aquela história de Fukuyama, né, que a história acabou, né? A democracia liberal, o excepcionalismo americano venceu, né? Aquela bobagem lá do Fukuyama, né? O fim da história, né? Ou seja, seria a vitória total da era ocidental moderna. O liberalismo, então, se tornou a única e indiscutível ideologia de toda a humanidade, queira ela ou não, né? A multipolaridade é uma filosofia alternativa. Ele está sendo aqui um tanto quanto enfim, ele não está. Ele está sendo modesto, né? A multipolaridade é uma filosofia alternativa. Baseia-se na objeção fundamental: o Ocidente não é toda a humanidade, mas apenas uma parte dela. É uma região, é um polo da humanidade. Não é a civilização. Isso não existe no singular, a civilização, né? Mas uma entre várias civilizações. Esse é o ponto, né? E existem pelo menos 7 dessas civilizações hoje. Daí o conceito da teoria multipolar, a heptarquia. Vocês vejam bem que o Samuel Huntington, no seu, que eu nunca canso de citar, The Clash of Civilizations, ele aponta aí e analisa pelo menos 10 civilizações. O Dugin nos dá 7 civilizações como preponderantes. Algumas já estão unidas em enormes estados continentais, ou que ele chama de estados-civilizações, que em chinês é Wenming Gujian, né? Que seria a ideia de um estado, de um país ou de uma nação como uma civilização. Para outros, isso ainda está por vir, isso ainda não veio, né? O Ocidente coletivo, os países da NATO, da OTAN, aqueles que são vassalos dos Estados Unidos, sobretudo a Europa, é um dos polos, ou seja, é um polo civilizacional. Mas existem outros, né? Por exemplo, a Rússia Eurásia, ou o mundo eurasiano. A grande China, que chama Tiangshan, né? Em chinês, em mandarim, e a grande Índia. Todos esses três aí, ó, a Eurásia, a China e a Índia, são estados civilizacionais. Significa que são algo mais do que simplesmente países ou povos, né? O mundo islâmico seria um outro polo civilizacional que é fortemente ligado à religião, mas ainda está politicamente desunido, né? E a África negra transsaariana, quer dizer, além do Saara, né? E o que ele chama de ecúmeno ou ecumenismo latino-americano. Então são 7 civilizações com perfis religiosos distintos e diferentes. E também distintos valores tradicionais, né? Diferentes identidades culturais que fazem de cada uma dessas civilizações única em si mesmas. A civilização ocidental, contrariamente ao que afirma, é apenas uma delas. Só que ela é arrogante, ousada, agressiva, enganosa, predatória e perigosa. No entanto, as suas reivindicações de universalismo são comuns, mas não têm fundamento. O seu domínio baseia-se sempre num padrão duplo, aí numa manipulação ideológica, né? A multipolaridade está em oposição não ao próprio Ocidente, mas especificamente às reivindicações do Ocidente de ser ele único, singular e universal. Essas afirmações não nos são desconhecidas, continua aí o Alexander Dugin. Permeiam todos os sistemas de nossa cultura, ciência e educação. O Ocidente, com a sua ideologia tóxica, você vê que ele é bastante crítico, constantemente crítico, à hegemonia ocidental, né? Infiltrou-se nas nossas sociedades, seduziu e corrompeu as elites, colocou a nossa sociedade sob o seu controle midiático, informativo, né? Através da imprensa, né? Através da informação, e tentou afastar nossa juventude o mais longe possível da fé e da tradição. Contudo, a era da hegemonia exclusiva do Ocidente acabou, terminou. A sua conclusão foi marcada aí pela posição da Rússia na Ucrânia e, pessoalmente, pela própria liderança da Rússia, quando ela se recusou a sacrificar a sua soberania
e entrou num combate mortal com o Ocidente, que, como vocês sabem, é o conflito lá da Ucrânia. Aí ele diz, ó, não lutamos na Ucrânia contra os ucranianos, não, nós lutamos contra o mundo unipolar. E a nossa vitória é inevitável. Será uma vitória não da Rússia, mas de toda a humanidade, que verá em primeira mão que o poder do Ocidente não é absoluto, que a sua política de neocolonialismo e de destruição da soberania dos países deve ser rejeitada de forma decisiva. Né? Aí ele continua, a Rússia é um dos polos do mundo multipolar. Esse não é um regresso ao antigo modelo bipolar da época da Guerra Fria, mas uma nova arquitetura mundial completamente nova. O rápido crescimento da economia chinesa e o fortalecimento da soberania na China, especialmente sob a liderança de Xi Jinping, transformaram a China num outro polo que é completamente independente do Ocidente. Vendo isso, o Ocidente, aí representado pela elite globalista dos Estados Unidos, declarou uma guerra comercial contra a China. E o mundo islâmico desafiou o Ocidente nas esferas religiosa e cultural. Isso vem desde Khomeini, atualmente o Khamenei, né, e outros grandes líderes, por exemplo, o grande líder lá do Ansarallah, né, da resistência palestina, e muitos outros líderes, né, o próprio Qassem Soleimani, né, que foi morto. Né. Os valores ocidentais que apelam abertamente à destruição das tradições da família, destruição do gênero humano, do masculino e do feminino, da cultura e da religião, por exemplo, o que eles fizeram com a religião cristã católica, né? São incompatíveis, por exemplo, com o Islão. Né? O Islão defende esses valores e nunca vai deixar de defender. Família, gênero, masculino e feminino, a religião como um fator de normalização das condutas humanas, né? Isso é compreendido hoje, por exemplo, pelos 2 bilhões de muçulmanos. 2 bilhões. O mundo islâmico, no entanto, ele tem sua própria guerra contra o Ocidente globalista. Hoje na Palestina, no Oriente Médio, onde um vergonhoso genocídio do povo palestino, o assassinato criminoso de crianças, mulheres e idosos palestinos, está em curso com a total aprovação do Ocidente. Vejam bem. A Índia é um outro polo. Hoje, especialmente sob o governo de Narendra Modi, é uma civilização inteira que regressa às suas raízes védicas, da filosofia védica, à sua antiga tradição, aos seus fundamentos. Ela não é mais uma colônia cultural e econômica do Ocidente, mas é um gigante em ascensão. África e América Latina seguem metódica e consistentemente, embora não sem problemas, um mesmo caminho de independência. O movimento pan-africano prepara o caminho aí para uma integração africana livre do controle neocolonial, né? Eles estão deixando de depender aí do colonizador, do explorador, né? Portanto, essa é uma nova teoria, uma nova prática aí que incorpora melhores aspectos das fases anteriores da luta de libertação da condição de colônia. Hoje é uma outra filosofia, né? A religião, o espírito e os valores tradicionais dos países africanos e da cultura africana local desempenham um papel crucial. E a América Latina? A América Latina ainda continua o seu caminho de luta anticolonial. Aqui, na América Latina, os povos procuram novas formas de consolidar e de se unificar e de se desenvolver, superando modelos atrasados, ultrapassados, que querem dividir todos em 2 polos, a direita versus a esquerda, os 2 neurônios, um é inimigo do outro, os 2 times que têm que ser inimigos, e assim que eles dividem a América Latina e impedem o seu desenvolvimento. E aqui eu me refiro aos vários países da América Latina, sobretudo o Brasil, que está fortemente dividido e polarizado contra si mesmo, né? Em muitos países latino-americanos, os defensores aí dos valores tradicionais da religião e da família unem-se com aqueles que querem justiça social, sob uma bandeira comum, de uma luta comum, contra o neocolonialismo do Ocidente coletivo e a sua pervertida cultura anti-humana.
o mundo multipolar não é uma utopia, nem uma mera teoria. 6 das 7 civilizações, que ele chama de heptarquia planetária, uniram-se num novo bloco dentro dos BRICS. Existem representantes de cada um desses 6 polos. Estamos lidando com a institucionalização da multipolaridade. A grande humanidade está se unindo, está se compreendendo, se harmonizando, trazendo harmonia para suas tradições e orientações, cada qual com suas características específicas, né? Os seus sistemas de valores tradicionais e os seus interesses particulares de cada cultura, né? O mundo multipolar não é uma utopia, então, é um projeto teórico que procura descrever as tendências naturais de um mundo real. Portanto, ele é também uma teoria que procura descrever a realidade, como ela vai se formando e se consolidando. Só o Ocidente coletivo, tentando a qualquer custo manter a sua hegemonia, recusa categoricamente participar do processo de construção de um mundo multipolar. O Ocidente coletivo se opõe a isso. Ele provoca conflitos, ele provoca intervenções, guerras, revoluções, subversões. Ele tenta suprimir todos os focos de independência e de soberania com sanções e com pressão direta. Se isso falha, ele entra num confronto militar direto, como por exemplo na Ucrânia e em Gaza e possivelmente no Pacífico, lá na ilha de Taiwan. Vamos ver, né? No entanto, o Ocidente ele não é tudo isso, ele não é monolítico, até porque existem 2 Ocidentes: o globalista, aí das elites liberais, e o Ocidente tradicional, quer dizer, o Ocidente dos povos, das pessoas, das sociedades, né? Das culturas, inclusive locais, regionais, né? O próprio Ocidente tradicional sofre com a tirania dos globalistas ocidentais pervertidos, né? Que tentam sempre, inclusive, se voltar contra o próprio Ocidente. Ele volta-se contra si mesmo nesse sentido, né? De ser dividido contra si mesmo. Os povos do Ocidente não são inimigos do mundo multipolar. Eles são vítimas, né? Como inclusive mostrou na entrevista que Vladimir Putin deu ao Tucker Carlson, né? Ele mostrou que há muito mais em comum entre a Rússia e os povos, sobretudo os povos que são antiglobalistas dentro dos Estados Unidos, que isso é muito mais comum do que parece. Porém, a verdadeira vitória da multipolaridade não é simplesmente a derrota do Ocidente coletivo, mas a sua salvação, o seu regresso aos seus próprios valores, porque os valores ocidentais, tradicionais, foram pervertidos aí por esta elite predatória. É a preservação, é a vitória de sua própria cultura, a sua cultura grega clássica, as suas raízes romanas, as suas raízes cristãs, que eles estão pisoteando aí, né? Acredito que os povos libertados do jugo globalista do verdadeiro Ocidente irão algum dia no futuro também se juntar à grande humanidade, tornando-se um polo respeitado do mundo multipolar. Deixar de ser hegemônico é do interesse de todas as civilizações não ocidentais. E também é do interesse do próprio Ocidente, porque ele vai perdendo a sua própria identidade. Se não vejam, o Ocidente, do ponto de vista da economia, é o neoliberalismo, é o rentismo, é a especulação, é o financeirismo. Do ponto de vista político, é a imposição de uma democracia, de uma democracia onde você nunca tem verdadeiros líderes, mas você tem pessoas que se sucedem no poder e são geralmente pessoas sem capacidade, sem liderança, né? Sem autoridade. Então é uma falsa democracia porque não representa realmente as necessidades de um povo, de um país, de uma nação, né? Finalmente, do ponto de vista da cultura, ele quer que todo mundo seja o LGBT. Você não tem mais gênero, você não tem mais identidade, e ao mesmo tempo ele cria uma série de identidades com as quais você pode se identificar, que é o identitarismo, que é uma outra balela aí, uma outra maneira de manipular e de explorar e de prejudicar o próprio poder de escolha dos indivíduos, né? Então esse foi a fala aí do Alexander Dugin, que eu achei importante trazer aqui para o nosso canal.
É uma coisa também que achei interessante, olha, resumo da semana em 6 pontos. Do Wellington Calazans, devidos créditos aí ao Wellington. Olha, ele falou assim, ó, número 1, todos que apoiam Israel são genocidas. 2, todos que ignoram os crimes de Israel são genocidas. 3, a Ucrânia é o cemitério da OTAN. 4, a Rússia não blefa, ela avisa. 5, Macron é a cara da Europa, arrogante e frágil. Sim, eu vou comentar essa daqui porque é a seguinte, a Alemanha, como eu já expliquei isso muito bem num outro vídeo, nunca deixou de ser nazista. Muito pelo contrário, ela está agora já querendo promover a Terceira Guerra Mundial, a Alemanha. Então vazou esses áudios aí dos generais alemães tramando contra a Rússia. Porque no fundo, o alemão ele veio de lá do Oriente, né? Ele tem uma coisa atávica ali com a Ásia, com os russos, né? Eles vieram lá dos godos, são os ditos povos bárbaros que invadiram a Europa. Então acho que o alemão ele fica assim obcecado, né? Quer voltar às suas origens. Então ele sempre dá um jeito de atacar a Rússia, né? E olha só, os alemães causaram a Primeira Guerra Mundial, causaram a Segunda e agora eles querem causar a Terceira. Eles querem levar a OTAN, contando com a ajuda do fantoche francês, do Macron, né? Pregando aí que se tem que colocar tropas da OTAN na Ucrânia. Não vai dar bom isso daí, hein? Quem alerta, amigo é. Né? Para terminar, veja só, também um pensamento aqui do Rafael Machado. Ó. Se você não é um doido financiado por ONGs tentando desestabilizar o país, saiba que há mais liberdade na Rússia do que na maioria dos países liberal-democráticos ocidentais e suas colônias. Que o Rafael estava na Rússia recentemente, ele fez esse post aqui no X, que é no Twitter, lá da Rússia. Ó. Falou, tanto a liberdade proporcionada pela segurança e pela ordem, quanto a mais importante das liberdades, a liberdade de ser um cidadão normal, com uma família normal, que cria filhos normais em uma sociedade sadia. Veja, essa fala foi dita lá no Congresso, chamado União dos Povos pela Multipolaridade e contra a russofobia. A russofobia é o esporte preferido dos neocons, né, e dos ANCAPs aí norte-americanos. Né? Os dias 26 e 27 de fevereiro assistiram aí o que poderia ser chamado de o Congresso anti-Davos, que é Davos, né, que fica lá na Bélgica, onde se faz as reuniões aí dos excepcionalistas americanos em Bruxelas, né? É justamente a sua hegemonia ocidental, né? Então foi feito em Moscou esse congresso russo e a capital russa, para terminar o vídeo, né? Ela é conhecida aí nas profecias e mitos como a Terceira Roma. Acolheu centenas de representantes de mais de 130 países para 2 conferências associadas que decorreram aí, o Fórum Multipolar e o Congresso Internacional dos Russófilos, ou seja, dos amigos da Rússia, que foi no dia 27 de fevereiro, e onde o Rafael Machado, inclusive o Lavrov, o próprio Dugin, né, justamente da onde eu tirei o discurso dele neste congresso. Pessoal, sendo o que tínhamos para hoje, ninguém poderá dizer que eu sou pró-russo, eu sou pró-Brasil. Né? O mundo multipolar é benéfico ao Brasil e o mundo unipolar é maléfico ao Brasil. Simples assim. Nós não somos russófilos. Né? Nós somos brasilzófilos. Né? Brasófilos. Nós amamos o Brasil. E aquilo que é de interesse para o Brasil é de nosso interesse. Por exemplo, as ideias de um mundo multipolar onde nós nos inseriríamos visando o nosso desenvolvimento, a nossa soberania, o nosso crescimento, enquanto nação, enquanto povo, enquanto civilização, porque é o Brasil que vai liderar o bloco civilizacional da América Latina. Pessoal, então é isso, o vídeo ficou um pouco longo, um pouco mais longo do que o normal, mas foi necessário para eu poder abordar alguns assuntos que estão lá no blog Elder Araújo, está aí na descrição do vídeo. Nosso canal aqui, Luz no Fim do Túnel, canal de livre expressão, de livre pensamento,
canal da mídia independente, da mídia alternativa. Prestigiem a mídia alternativa. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho do YouTube, faça um comentário, traga um seguidor para o canal. Se quiser me pagar um cafezinho, R$1, R$2, tá aí o Pix na descrição do vídeo. Sendo que tínhamos para hoje, agradeço a todos, até a próxima e fiquem com Deus.